Bom, gente, boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe. Que os bons espíritos se façam presentes em mais uma noite de estudo, de troca de experiência, como também esse instante terapêutico para todos nós, encarnados e desencarnados. Nós damos boas-vindas aos nossos amigos que acompanham a transmissão através da Rede Amigo Espírita, nos canais do YouTube, no portal do Facebook, aos companheiros frequentadores físicos e virtuais da FEAC, que nos acompanham pela transmissão através do nosso portal www.feac.org.br, e aos também ouvintes da Rádio Brasil Espírita de Maceió, que nos acompanham ao vivo, e aqueles que vão também acessar o áudio e o vídeo através das contas do Vimeo, do próprio YouTube. Os vídeos ficam disponibilizados. E eu lembro que no portal da FEAC vocês vão encontrar no campo palestras todo o arsenal de produção realizado por nós, já caminhando para mais de 10 anos de produção. Então, as palestras estão divididas em programas, vocês vão achar o Apocalipse, Cartas de Paulo, Amor e Sabedoria de Emmanuel, e o Livro dos Espíritos também, além das reuniões Evolução em Vida, que são realizadas nas terças-feiras. Pois bem, então, está dado por iniciado a nossa atividade, esperançosos que ao final do trabalho todos possamos sair daqui em paz e cheio de esperança e fé. Pois bem, boa noite, Denise, que está representando os amigos do chat. Quem se interessar mandar as perguntas, pode acionar a nossa amiga Denise, que está pronta para tal. Nós estudamos às quintas-feiras o Livro dos Espíritos, que é a obra fundamental da doutrina espírita. É o primeiro livro publicado por Allan Kardec no dia 18 de abril de 1857 em Paris. O livro é dividido em 4 partes e nós estamos trabalhando na segunda parte da obra, no capítulo 6º, intitulado Vida Espiritual. Especificamente no tópico comemoração dos mortos, funerais. Na última semana, nós trabalhamos até a questão 322. E hoje a gente vai dar prosseguimento na 323 a 325. 325. Se der uma brecha, Marcão, 325A. Pois bem, como o capítulo trata da realidade no mundo espiritual, é justo, é muito importante que a gente adentre na reflexão no assunto, porque é uma realidade que envolve aqueles seres que amamos, que nos antecederam na grande mudança, ou seja, os nossos amigos, parentes, os nossos colaboradores, enfim, aqueles que conhecemos, que já desencarnaram e que estão hoje vibrando nessa faixa a qual nós também iremos ingressar em breve. A Bárbara não gostou muito, não. O em breve é relativo, Bárbara, porque na verdade as coisas aqui na Terra, elas passam de uma forma muito rápida, a vida é muito rápida. E isso para nós é extremamente importante, é inteligente pensar no assunto. Porque se passa rápido, nós temos que nos preparar para o futuro que está batendo a nossa porta. Está correto o raciocínio? Se a gente pensa no futuro sob o ponto de vista material, e por isso a gente procura guardar em celeiros, ser prudente, procurando uma qualidade de vida aqui na Terra
que possa nos trazer uma certa segurança. Quando nós procuramos a religião, seja ela qual for, na verdade, nós estamos abrindo um portal de reflexão sobre a vida futura. Nós vamos discutir a imortalidade da alma, independente, repito, da religião. O espiritualismo de uma forma geral. O espiritismo é a doutrina que foi codificada, que chegou para toda a humanidade, que vai acessando-a gradativamente, seja pelo viés do estudo em si, do que ela oferta, mas pela própria natureza das leis, que vão revelando para cada um de nós a beleza da imortalidade. O que eu quero dizer? Nós que somos espíritas ou simpatizantes, que estamos ligando o computador pela primeira vez, ou que estamos frequentando a casa de Kardec ou outros portais já há muito tempo, ou mesmo os espíritas propriamente dito, aqueles que já estão trabalhando no espiritismo, seja em pouco ou mais tempo, nós estamos tendo uma oportunidade singular, diferenciada. Porque o véu está sendo tirado para que a gente se conforte com a mensagem do Evangelho sob o ponto de vista de uma filosofia que propõe o desenvolvimento moral e intelectual de cada um de nós, com vistas a uma eternidade que nos aguarda. A vida não cessa no túmulo. A vida não se iniciou no berço. A encarnação, sim. Por isso é que eu disse que tudo aqui passa muito rápido. Basta dizer, quem está aí atingiu aí a metade do tempo, ou 2/3 do tempo, como eu estou entrando no último terço. A média não é 75? Olha que benção. Eu já estou com 5,3, já queimei 2 etapas, só falta uma. E eu não sei, eu posso estar enganado, porque eu posso estar no último minuto da última etapa. Então a minha conta pode estar equivocada. Entenderam o que eu quis dizer? Se eu desencarnar, por exemplo, daqui a 1 hora, significa que eu estava no último segundo do último terço. Se eu dividir a vida apenas em 3/3. Deu aí? O Marcão está achando que a minha conta pode estar certa. Ele manifestou ali dentro. Pois bem, então, nós temos que ter a maturidade para lidar com o tema. Lidar com o tema. Quando a gente leva para o lado sentimental, se julgando o poderoso, porque nós somos aquele peixinho que descobrimos que estamos nadando num mar com a temperatura da água adequada para a nossa existência. Aí, como peixinho, a gente começa a subentender que Deus criou o mar para nós e pôs na temperatura exata para que eu sobreviva como peixe. Então eu vou pensando que tudo está, na verdade, se movimentando ao meu bel prazer. Não é bem assim a filosofia da vida. Deus criou o espírito, mas criou a matéria, criou os mundos, criou as leis. Então, na verdade, se eu posso usar essa metáfora do peixe, eu fui colocado por misericórdia, sim, no mar com a temperatura específica, para mim poder sobreviver como essa espécie de peixe. Então, eu estou sendo auxiliado pela providência divina. Então, eu não posso sair muito do meu ambiente, porque senão eu posso morrer. O peixe que não suporta uma água muito gelada, se ele for lançado lá no polo, o que vai acontecer com ele?
Então eu posso pensar assim, que Deus, na sua infinita misericórdia, criou o espírito para que o espírito evolua e compete a cada um se desenvolver e se adequar ao habitat, as condições, a convivência, sendo que eu vou me beneficiar quando eu aprender realmente a usar esses recursos e me libertar de tudo aquilo que me prende. Então, se eu sou um peixe que penso que o infinito é apenas a minha zona de conforto, eu vou morrer em breve e vou me decepcionar. Agora, com humildade, começar a refletir que o mar é infinito e que eu sou como um peixe que vivo apenas em torno de uma ilha, a chamada ilha do conhecimento, na verdade eu estarei em busca de uma preparação para conhecer outros mares. Captou? Ou seja, temos que ter a humildade de compreender que o conhecimento é infinito, que as possibilidades são extraordinárias. Bem-aventurado quem entende e se adequa. No caso de um relacionamento, nós vamos nos adequar e investir para que o relacionamento se faça cada vez mais produtivo, certo? Porque eu sou um peixe que estou verificando que o mar é infinito. E que esse relacionamento de hoje é uma preciosidade que está nas minhas mãos. E que ele é temporário. Tudo passa. Amanhã eu vou estar convivendo com outras pessoas. Eu estarei em outro ambiente. Sempre convidado por Deus para ir me libertando dentro de uma zona que, se hoje ela é limitada, ela vai se transformar numa ambiência sem limites. Por isso é que o poeta disse que o limite do conhecimento é o infinito. Dito posto, desculpem a introdução, mas o tópico lembrança da existência corporal que a gente trabalhou durante tantas semanas e agora, com esta reflexão em torno da comemoração dos mortos, dos funerais, nós estamos aqui convidando vocês a gente refletir como espíritos que já desencarnamos. Como nós vamos lidar com aqueles que estão na Terra. E nós que estamos aqui na Terra, mudando agora de ambiente, eu estarei refletindo sobre como é o comportamento, a vida moral dos espíritos. Porque primeiro eu me relaciono com eles, e o Espiritismo me esclarece, o tempo todo. O tempo todo eu lido com os espíritos. Então é bom saber como que as coisas funcionam lá, para que a minha convivência seja uma convivência qualificada também. Mas sem esquecer que amanhã seremos nós os mortos. Amanhã estaremos convivendo diretamente com eles e de uma forma subjetiva com aqueles que vão ficar. Porque a mudança é inevitável. Todos nós vamos voltar para o ambiente de onde viemos. Viu, Eveline? Nós viemos de lá. Então nós vamos retornar para o mundo espiritual. Com a visão materialista ou de uma religião ainda acanhada de explicações, dá uma impressão que tudo começou aqui e que nós um dia vamos para esta morada e vamos conhecer o que tem lá. Captaram aí? Isso é importante a gente pensar, mas sem delongas, né, Denise? Então, após a introdução, vamos direto na questão 323, porque nós, semana passada, já falamos sobre a visita dos espíritos nos túmulos, Dia dos Mortos. Foi isso, Denise? Trabalhamos aí vários aspectos. Mas agora eu vou fazer a leitura da 323. Kardec, então, questiona da seguinte maneira. A visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em casa,
em sua intenção? Resposta. A visita ao túmulo é uma maneira de manifestar que se pensa no espírito ausente. É a imagem. Já dissemos que a prece é que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se for ditada pelo coração. Então, dentro da dinâmica que a gente vinha trabalhando na última semana, sobre visitar os túmulos, ir ao cemitério, dia dos mortos ou não, se é importante para o espírito. Vocês estão lembrados que nós batemos aqui nesse assunto? E que os espíritos elucidaram que para alguns espíritos é importante. Por quê? De uma certa forma, é um movimento que está acontecendo pelos encarnados para se lembrar deles. Agora, também trabalhamos a questão seguinte, que não adianta, a ideia não é ficar orando pelos mortos de uma forma geral, porque eles são tocados naquele movimento da oração que é endereçada para eles. Então, ela tem que partir de um fulcro, ou partir de um núcleo, ou de uma individualidade, que de alguma forma pessoaliza. Porque eles estão ainda, nesse caso, presos ao mundo dos homens, ao mundo material. Então, repetindo, o espírito é sensibilizado de acordo com o grau de evolução dele. Então, imaginemos um espírito mais terra-terra, mais apegado às coisas materiais. O não lembrar dele, por parte dos que ficaram na Terra, costuma ser uma grande prova que o espírito passa. O sentimento da indiferença. Pegaram aí? Por que vai mexer com ele? Porque ele ainda está preso, ele ainda está encarcerado no sistema dos relacionamentos ainda materializados. Agora, um espírito que está numa outra dimensão moral, intelectual, que já está deslindado das questões humanas, para ele não tem importância alguma. Primeiro, porque ele já tem autonomia para buscar a sua própria sustentação. E também porque existem outras relações, outros níveis de interação. O que eu quero dizer? Quando o espírito chega no mundo espiritual mais liberto das paixões, do egoísmo e etc., a sua habilidade na adequação ao novo status quo é bem mais eficiente do que aquele que está preso às coisas da terra. Entenderam a lógica? Chegou lá, ele já está numa dinâmica de entendimento que ele quer continuar o que ele fazia de uma forma eficiente, produtiva. Um exemplo, o indivíduo que é movido pelo trabalho, ele vai chegar no mundo espiritual, levantando o dedo, e fala assim, pô, eu preciso de ocupar o meu tempo. Tem uma função aí para mim? E aí eu vou numa lógica para a gente encaixar no contexto. Porque eu conversava hoje com uma companheira e eu disse para ela, olha, ocupa sua mente com trabalho. A chamada terapia ocupacional. Porque os antigos já nos dizem que a mente desocupada é terreno para o diabo. Ah, não é? Fica desocupado. O que vai aparecer de sombra que a gente vai captar e vai fazer com que isso se torne verdade? Todos aqui sabem disso, não é? Então, da mesma sorte, o espírito desencarna e ele já está na dinâmica da operação, ele não dá conta de ficar sem prestação de serviço. Então, ele vai se adequar ao trabalho.
Vamos falar de uma ordem inversa. O indivíduo que é viciado no ócio. O ócio é um vício. Quando ele desencarnar, se quiser criar um inferno para ele, é dar serviço para ele. Ou não? Tem sentido o que eu estou falando? Então, eu estou dizendo assim, entre outras palavras, o aqui se prolonga lá. Porque você morreu, porque você perdeu o corpo físico, porque não é o espírito que morre, é o corpo. Eu estou usando propositalmente a frase. Se desencarnou, não tem mais o corpo físico, é óbvio que você será obrigado a uma adaptação, ao entendimento. Agora, a reação, como que nós vamos nos comportar, isso não vai mudar, como afirmava o antigo, da água para o vinho. É o perfil, é a índole, é o caráter que vai continuar produzindo como uma árvore, como a laranjeira produz laranjeira. Laranja. A laranjeira não vai produzir uva. Tem coerência, Denise? Pois bem, então, essa pergunta 323, a visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em casa em sua intenção? Kardec formulou propositalmente. E os espíritos respondem assim, que a visita ao túmulo é uma maneira de manifestar que se pensa no espírito ausente. É a imagem. Já dissemos que a prece é que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se for ditada pelo coração. Vamos resumir? Não precisa de ir. Não precisa de ir ao cemitério. Porque, para começar, o espírito não está lá. O que se encontra lá é o corpo físico. Ah, Carlos Alberto, aquelas histórias que lá no cemitério tem assombração de noite, eu nem passo na porta. Tem espírito lá? Tem. Igual tem na sua casa. A outra até assustou ali. Lá em casa tem alma penada? Tem. Olha para o lado. Ela está penando com você. Aqui, Cláudio, ó, tem muito lugar aqui na frente. Aqui, nessas três aqui. Tem muita gente penando com você. Aliás, outro dia, eu estava conversando com o pessoal amigo, né? Aí eles são espíritas. Aí estava lembrando de um parente que tinha desencarnado. Tinha desencarnado há alguns dias. Aí um papo muito agradável, né? E aí, como é que está fulano? Aí o outro levantou e disse, aposto que está ótimo. Aí o outro, por quê? Porque ficou livre da gente. Porque a tendência é a gente pensar o que está acontecendo lá de cá. E de uma forma arrogante, presunçosa. Já parou para pensar? O alívio que alguns espíritos estão sentindo, porque nós demos trabalho demais. Eles carregavam água na peneira para a gente. Então, fechou o ciclo, estão bem, estão já jogando uma partida de futebol, estão muito felizes do lado de lá. Futebol moral, tá, gente? Porque senão daqui a pouco vão me perguntar se tem estádio, se tem juiz, se tem VAR, não é? Então, as histórias assim. Ficou claro? Não precisa de ir ao túmulo. Pode orar em casa. Mas o companheiro que está na internet falou assim, mas indo ao cemitério é que eu me sinto próximo. Continue indo. A cada um segundo suas necessidades. Eu falei aqui semana passada. Uma companheira frequentava a reunião. Já tem alguns anos. Ela continua vindo, mas hoje já mudou. Frequentava o centro, já tinha muitos anos, Denise. Aí um dia chegou para mim, seu Carlos Alberto, eu quero te contar uma coisa. Mas eu estou muito sem graça. Eu falei, o que foi, minha filha? Eu disse, não, porque eu frequento aqui há tantos anos, mas eu ainda tenho um vício. Eu falei assim, meu Deus, qual é o seu vício?
Porque o pior é falar mal dos outros, mas ninguém admite. Fala de todos os vícios, mas não chama para si a maledicência. Mas ela virou e falou assim, Carlos Alberto, a minha questão tem a ver com a fé. Ah, com a fé, então é um vício religioso? É. Qual é, então, esse vício? Todo dia eu acendo vela para as almas do purgatório. Então eu não posso me considerar espírita, porque espírita não acende vela. O que você tem a dizer? Continue acendendo suas velas. E quando for orar pelas almas do purgatório, por favor, na terceira linha, se tiver uma brecha, bota o meu nome. Fala igual carioca. Bota o meu nome. Hein? Bota o meu nome. Porque eu estou num purgatório só. O que é o purgatório? É a ambiência íntima, na qual você está espiando alguma coisa. O inferno é a mesma coisa. O céu é estado de alma. Essa questão circunscrita num ambiente, ela é uma configuração que nós demos para entender um fato que ele é íntimo, que ele é essencial. Por isso é que ele é espiritual. Então o espiritual não está lá fora. Ele está dentro. Se você alimentar o céu, o reino de Deus, que o reino de Deus, na verdade, é uma expressão milenar que representa um estado superior, sublimado, do que nós atingimos. Por isso que Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Aí o religioso fica assim, lá está cheio de criança. Eu vou me fazer criança. Não é? Aí, infantilidade pensar assim. Não é? Na verdade, Jesus está falando de pureza da alma, é outra coisa. Olha como que nós crescemos e ficamos bobo. Gente, me perdoe, eu não quero ser indelicado. Porque tem muita gente que cresce e continua nota 1000. Mas a grande maioria na sociedade nós nos tornamos tolos, julgando sábios. Nós perdemos a simplicidade, a pureza da alma. Tanto que a nossa relação com Deus, que deveria ser uma relação como da criança com o pai, a criança relaciona com o pai acreditando nele, ou não. Até que ela começa a descobrir que ele é contraditório demais. Que ele fala para não mentir, mas ele é o primeiro que diz assim, atende o telefone e fala que eu não estou. Se bem que hoje não tem mais isso, não. Hoje tem celular, né? Cada um atende o seu telefone. Mas vai um interfone. Não. Estão pedindo alguma coisa, fala para voltar depois. Se voltar 300 vezes, ele vai continuar falando. Fala para voltar depois, porque agora o papai não pode. A criança olha e fala, mas por que o papai não pode? Ele está com fome, papai. A criança não verbaliza, mas ela metaboliza isso. Ela vai como que assimilando, decodificando, e daqui a pouco começa os excrementos daquela elaboração. Então somos nós que convivemos em sociedade que nos corrompemos. Jean-Jacques Rousseau, o iluminista. Estudem Rousseau. Ele que dá um salto na visão da humanidade com essas reflexões. Porque, historicamente, nós aprendemos em religião, em filosofias milenares, que nós somos frutos do erro, que a nossa alma é corrompida, que nós somos filhos do pecado de Adão, de Eva, de Caim, Abel. Isso é um grande equívoco que a doutrina espírita, não vou dizer desconstrói, mas ela começa a construir uma outra elaboração. Certinho? Nós viemos de outros mundos? Viemos. De outros planetas? Viemos. Por isso que essa ideia da queda. Os capelinos vieram para a Terra porque o planeta que eles viviam, o sistema, passava por um processo de evolução. Evolução moral, intelectual. Então, espíritos rebeldes, que tiveram muitas oportunidades e não aproveitaram, foram convidados para ir para uma outra escola, como acontece no nosso sistema educativo. Assim? Ou instrucional. Educativo, mais ou menos, né? Mas instrucional. Você não acompanha, você vai para uma outra
ser atendido por uma outra necessidade. Certo? Não deu conta moralmente, foram exilados. Eles não foram expulsos, eles foram selecionados e viemos para cá os milhões, para a Terra, para ter que recomeçar, reinventar a roda, o fogo, aprender de novo a comunicar com a fumaça, né? Línguas, as comunicações do mundo primitivo, a lidar com espíritos brutos. Tudo isso é um processo que, na verdade, é um convite para recomeçar e se redirecionar. Por isso é que até hoje a gente fica com saudade do Egito, né? Busca uma religião, coloca ele em posição de lótus para refletir, para meditar. Nossa, ele entra em êxtase. Porque tem essas experiências, todos nós temos. Acende um incenso aqui. Daqui a pouco está todo mundo. Não é? Chega um padre aqui e começa a defumar o ambiente. Daqui a pouco está todo mundo assim, ajudando a expulsar os espíritos. Ou seja, isso é ancestralidade. Experiências que trazemos, certo? Que o Espiritismo nos convida a verificar se tem a ver. Se tiver a ver, você que é católico, que estuda o Espiritismo, mantenha-te fiel às tuas tradições católicas. Porque senão você não vai ser nem espírita e vai ser um péssimo católico. Você é evangélico? Está estudando Espiritismo? Ok. Mas não mude. Não vá corromper o seu sistema. Não se julgue o dono da verdade. Mas se as práticas não te atendem mais, naturalmente essa célula vai se desvincular de um núcleo e se adequar a um outro. É um processo de evolução, isso é natural. Por isso é que a proposta da espiritualidade ela é paciente, generosa, caridosa, de sensibilidade, de entendimento, sem cobrança, sem medo, sem culpa. É um anjo bondoso que chega para te ajudar. Dentro das linhas crísticas do vinde a mim quem está cansado, que eu alivio. Não se turbe o vosso coração. É dentro desse movimento, por isso que estamos aqui. Então nós estamos falando dos mortos, do túmulo, nós estamos falando da prece, nós estamos falando da relação com os espíritos? Sim, mas cada um siga a sua crença. Ficou claro? Inclusão, pluralidade. E não intolerância e radicalismo. Ponto. Posso continuar? Questão 324. Os espíritos das pessoas a quem se erigem estátuas ou monumentos assistem às suas inaugurações e as veem com prazer? Olha que pergunta. Você que já participou de inaugurações aí. Os espíritos assistem quando se erige estátuas? Como é que funciona esse processo? Resposta. Muitos aí comparecem. Quando podem. Significa que existem situações que o espírito não pode. Então não pense que para os espíritos tudo pode. Igual na internet. Você escreve o que você quer. Né? Pensou, logo existo, falo, não estou nem aí. Né? Pega a foto, posta, para o mundo todo ver. Não estou nem aí. Aperta o botão do estou nem aí. É assim no mundo espiritual? Existem regras. E essas regras são energéticas, vibracionais, campo de força, e são sustentadas pela moral, pelo conhecimento. Isso é importante a gente pensar. Então, alguém chega para a gente e fala assim, como é que está papai? Papai foi um amigo nosso, o pai dessa pessoa que desencarnou há tanto tempo. É natural que as pessoas perguntem, como é que está papai? Já tiveram algum contato? A pergunta é pertinente, a pessoa tem interesse em saber como é que está papai. Mas a gente tem que
ir com calma, porque as informações elas se tornam mais legítimas quando vêm de lá para cá. Então, cuidado quando você bate na porta, porque você tem um risco seríssimo de encontrar um gaiato por aí, que costuma cobrar até uns trezentinhos, assim, sabe? Quando é baratinho. E ele toma seu dinheiro, você deixa de gastar com a roupinha nova e vai te pregar um fake. Cuidado. Porque nós não temos acesso às informações como nós temos a ousadia de pensar no mundo da internet. Certo? Mas quando as informações vêm, é muito gratificante, não é verdade? Onde que papai está? Ah, papai descansou. Sofreu tanto no hospital, agora está abraçado com os anjos. Ele já nos visita? Todas as vezes que eu pensar nele, ele vai estar comigo? Não é bem assim. Vamos com calma. Agora, a oração, o bom pensamento, é um veículo poderosíssimo para você envolver o papai. Fiz-me claro? Agora, é óbvio que à medida em que o espírito vai adquirindo condições, vai se libertando, vai se adequando, como eu disse, à nova realidade espiritual, ele também vai adquirindo possibilidade de visitar aqueles que pensam nele. Certo? Isso é importante. Em determinadas ocasiões específicas do calendário, aniversários, né, comemorações em família, costumam os espíritos terem a autorização para visitar os encarnados. Agora, porque é aniversário do papai, não significa que o papai vai estar presente. Ficou claro, Eveline? Porque temos que tomar cuidado com as mistificações. Não é? O médium lembrou, aí falou assim, estou vendo. Está vendo bulufas. Ele viu no painel da memória e está dizendo que é. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então entendam, eu dou a informação, mas ao mesmo tempo eu coloco uma legenda debaixo dizendo: sede prudentes como as serpentes. Foi Jesus quem disse. E o símbolo da serpente é porque a serpente representa o jogo da sedução. A serpente, ela tem o viés positivo, mas ela também apresenta os aspectos negativos da vaidade. Cuidado. Legenda, vigilância, vigilância, vigilância. Alguma pergunta até agora? A Denise se retirou. Então, nós vamos prosseguir. Então, os espíritos comparecem quando podem, porém, são menos sensíveis às homenagens que lhe prestam do que à lembrança dos homens. Então, está tendo uma homenagem. A homenagem por si só tem valor para os espíritos que gostam das homenagens, ou seja, os vaidosos. Agora, a lembrança dos homens com relação à individualidade, isso sim, sensibiliza bastante aqueles que já estão na pátria espiritual. Tá indo bem, gente? Vocês querem que mude de assunto ou posso prosseguir? Então tá bom. Se precisar, a gente muda, não tem problema não. Questão 325, Marcão. Marcão é um espírito que vocês não conhecem. Ele está ali nos bastidores. Ai de nós se não fossem os espíritos dos bastidores. Questão 325. De onde vem, para certas pessoas, o desejo de serem enterradas antes num lugar do que em outro? De onde vem esse desejo? Aí a pergunta continua. Voltam a ele com mais satisfação após a morte? Essa importância dada a uma coisa material é sinal de inferioridade do espírito? Então, Kardec aqui nos deu agora um trabalho interessante, porque essa pergunta numa pergunta temos 3 perguntas. Vamos lá. Primeira, de onde vem para certas pessoas o desejo de ser enterradas antes no lugar do que no outro? De onde vem esse desejo? Outro dia eu conversava com um companheiro, ele está assim,
Olha, eu quero ser enterrado no Bosque da Esperança. Aqui em Belo Horizonte, você sabe onde fica o Bosque da Esperança? É para lá que você vai? Mas se tiver um enterro, você não vai lá? Pois bem, Bosque da Esperança é bonitinho, né? Tem árvore, tem lago. Olha, aí tem cada ala tem os nomes, né? Como é que chama lá, Cláudia? A ala. Você me contou que tem jazigo lá? Não sei o que de uma árvore e tal. Tem as alas todas bonitinhas, né? Flamboyant, isso aí. Tem a ala dos flamboyants. Oi? Aí fica depois, a senhora tem ido bem lá, né? Sabe até que fica depois da passarela. Pode ser já um treinamento importante. Não é? Então, o indivíduo está assim, olha, eu quero Bosque da Esperança na ala do IP. Não, eu quero flamboyant. De onde surge essa ideia? Porque o outro falou que quer ser enterrado lá no Parque da Colina. Não é? O outro no Bonfim. Para quem é fora de Belo Horizonte não está entendendo bolufas. Mas não tem problema. É num cemitério aqui, um é mais bonitinho, outro é mais velhinho, um é mais rico, outro é pobre. Antigamente, você sabe que o cemitério, Parque do Bonfim, não, do Bonfim, Parque do Bonfim. O cemitério Parque do Bonfim, aqui em Belo Horizonte, eram enterrados só as pessoas ricas. Tanto que os mausoléus lá, quanto mais dinheiro a família tinha, mais requinte, não era isso? Então era um verdadeiro campeonato. Pois é, tanto que foi até bom você ter falado, porque eu comentava isso ontem com um amigo. Hoje ninguém quer ir para lá, porque aquele cemitério antigão, aquela coisa mortuária, é uma coisa muito antiga, não é verdade? Ninguém quer ser enterrado lá, ainda mais porque dizem que lá tem muita assombração. No Parque Renascer não tem, porque todos viram anjos. Todos são pássaros que vão voar. É uma coisa extraordinária. Como que o misticismo, né? A gente cria os mitos. Enfim, mas só para informação cultural, né? Lá no Bonfim, é um ambiente que é disputado por fotógrafos, porque tem determinadas épocas do ano que lá dá fotografias assim fantásticas por causa dos efeitos. A lua, quando está a lua cheia, os efeitos nos túmulos. Enfim, tem campeonato de fotografia lá no Bosque do Bonfim. Agora, eu não sei, eu ainda não perguntei para os fotógrafos se eles também conseguem registrar as almas penadas que andam por lá. Isso. Isso. Esse mármore é meu, não, esse é seu. Olha que barato, gente. Quando desencarnar, vai ficar tudo assim lá, disputando espaço. Pois bem, então, de onde vem o desejo de certas pessoas serem enterradas num lugar ou no outro? De onde que vem esse desejo? A afeição do espírito por certos lugares. Inferioridade moral. Papagaio, como dizia Arnaldo Rocha. Então, desejo de ser enterrado aqui ou acolá, inferioridade moral. Falar no Arnaldo Rocha, eu falei cemitério do Bonfim, lógico que eu vou me recordar, naturalmente, do meu grande amigo, do meu querido, saudoso amigo Arnaldo Rocha. Quando Meimei, a sua esposa, desencarnou, Arnaldo não foi no enterro da sua esposa. Não foi lá no cemitério do Bonfim. E ele dizia, quando for eu, joga em qualquer lugar. O Arnaldo Rocha era muito irreverente. Mas, de uma certa forma, ele estava falando que ele não está muito preocupado com isso. Muito não, ele não está preocupado com isso. Porque quem se preocupa com isso está apresentando inferioridade moral, é apego às coisas materiais. Eu sei que isso traz tristeza para muita gente, mas eu tenho que falar a verdade, captou? Não é fácil. Voltam a ele com mais satisfação após a morte? Voltam a ele com mais satisfação após a morte? É a segunda pergunta. Resposta: o que importa este ou aquele recanto de terra a um espírito elevado?
Então, observe. Por mais que hajam explicações, justificativas, mas eu vou continuar preso ao texto, porque senão eu me embolo aqui. Então, de onde vem, para certas pessoas, o desejo de ser enterradas antes num lugar do que no outro? Resposta: inferioridade moral. A segunda pergunta: voltam a ele com mais satisfação após a morte? Ou seja, volta para o espírito a satisfação depois que ele desencarna por estar ou não naquele lugar? A resposta: que importa este ou aquele recanto da terra a um espírito elevado? Ou seja, a resposta é uma outra pergunta. Porque a pergunta é uma insistência. Esses espíritos voltam, eles ficam satisfeitos ou não? Aí os espíritos respondem assim: para um espírito elevado isso tem importância? Já destronou a pergunta. Porque está dizendo assim: só se importa com isso o espírito inferior. Inferior em que sentido? Inferior no sentido moral. Nós estamos falando de comportamento moral, é do entendimento da moral espiritual. Qual é a realidade do espírito? Ele desencarna, vida que prossegue. Se o espírito deixa o corpo e vai ficar atento ou prisioneiro ao que está acontecendo na Terra, ele caracteriza a sua imperfeição moral e a sua dificuldade em se adequar a um novo tempo, a uma nova circunstância que se abriu para ele. Esta importância dada a uma coisa material é sinal de inferioridade do espírito, então? É a última pergunta dentro das três. Não sabe ele que sua alma se reunirá às dos que lhe são caros, mesmo que os seus ossos estejam separados? Para o espírito, gente, o que vale é a união de pensamentos, de sentimentos. Então, se quem ficou, o familiar, como foi levantado aqui, está preocupado com essa situação, do lado de lá, o espírito está sendo convidado para uma nova era, um novo tipo de vida. Se ele parar para ficar olhando para trás, a turma que está aqui discutindo se o osso vai para lá, se vem para cá, se vai ser enterrado ali, não é? Se vai ser no Caiçara, se vai ser lá em Venda Nova, este espírito está tão atrelado às coisas materiais quanto aqueles que estão aqui ainda cumprindo as suas tarefas no mundo da Terra. Mas eu sei que tem muita gente desagradada nesse momento. Então, assim, mas nós temos que respeitar o corpo, temos que cumprir as questões legais. Mas ninguém está falando que você não vai cumprir questões legais, que você vai desrespeitar. Porque se você pega o corpinho e joga lá no Arruda, você vai estar fazendo uma agressão à natureza. Arruda é um rio que tem aqui em Belo Horizonte. Eu tenho que explicar na internet, viu? E isto é complicar a natureza. Então você está cometendo um duplo crime contra a natureza, antiecológico, antissustentável, jogando um defunto no rio. Olha para você ver que coisa absurda. Porque lá nem peixe tem. Nem peixe tem, porque nós já destruímos o rio. Ninguém está falando que você não vai cumprir a sua tarefa de sepultar o indivíduo. Bom, tem uns espíritos conversando aqui nos bastidores, eu captei só boa parte, não deu para ver tudo, não. Mas então, nós não estamos falando disso. Mas nós estamos começando a convidar, ou ser convidados, para começar a quebrar tabu. Porque essa ancestralidade, inclusive, fomenta a dor, fomenta o sofrimento. Aqui em Belo Horizonte, graças a Deus, começou a ter problema de violência. Tudo tem um lado bom, não é? Aí começaram a fechar os velórios de noite. Ó, só pode velar durante o dia, porque se velar de noite, você volta sem celular. Você já perdeu o ente querido que se foi e vai ficar sem carro, sem a bolsa. Não é? É um negócio complicado. Aí proibiram.
Gente, isso causou um problema psicológico seríssimo. Seríssimo. Mas como o papai velou comigo nos momentos mais difíceis da vida inteira, é minha obrigação ficar do lado dele enquanto ele estiver lá no velório. Eu vou, nem que se eu tiver que tomar remédios, etc., eu tenho que ficar lá do lado de papai. E geralmente cemitério aqui em Belo Horizonte, sempre em região fria, né? Faz um frio de noite, que é um negócio que é uma beleza. Aí quando tem as ventanias, lá no Bosque da Esperança é um problema, tem ventania. Aí eu devia estar com medo, está com frio, mas está ali cumprindo a sua tarefa. Gente, eu vou para o Caldeirão, já estou sentindo aqui. Tem muita gente que está dizendo que eu sou um desrespeitador. Eu sou mesmo. Inclusive a mim mesmo. Por isso que eu estou aqui. Irreverência. Não. Eu estou falando sério. Tem hora que a gente brinca, mas para a gente quebrar tabu, porque papai e mamãe não estão ali. É isso que nós temos que entender. O espírito não está no corpo. O corpo só está morto porque o espírito se desvinculou. Quando o indivíduo está lá no hospital, em coma profundo, em alguns casos por décadas, né? Ele não desencarnou. Qual que é o papel da família? Respeitar até o último momento. Isto sim. É dignificar, é respeitar, é honrar a tarefa do espírito. Então, quem apertar o botãozinho, esse está realmente desrespeitando. Não é aquele que está dizendo, pode ser no Cemitério da Paz, qualquer lugar, vamos lá, cumpre a tabela, fechou, vida que segue. Você não está sendo irreverente. Embora psicologicamente é melhor, tem hora, cumprir essas regras. Toda essa prática. Porque os indivíduos, na grande maioria, não estão preparados para lidar com a desencarnação. Aí tem que fazer o terço, tem que bater a pemba, tem que chamar o pastor, ou então chamar os médiuns espíritas, porque agora não tem padre, aí chama médium espírita. Aí o médium daqui a pouco vira o sacerdote do ambiente. Porque na verdade eles não veem nem o médium, eles veem o padre do passado. A gente tenta escapulir, não tem jeito. É melhor cumprir essa tabela, esse protocolo social. Porque a grande maioria é indisciplinada. Tanto é verdade que um dos lugares mais desequilibrados que a gente encontra na sociedade são nos velórios. Porque se nós nos reunimos no velório para fazer uma oração por aquele que está desencarnado, o ambiente do velório deveria ser o local mais equilibrado. Fomentando todo um contexto de equilíbrio, de paz, de amor, de fraternidade. E não é assim que acontece. A gente não aguenta 5 minutos de conversa edificante, daqui a pouco, lá no canto, quando você vê um grupo mais agitadinho, porque está tendo um campeonato de anedota. Quando tem mais alguém exaltado, é porque não encontraram o testamento do indivíduo até agora. Não é? Ou então estão lá discutindo porque o partido A ganhou do partido B na política. Costuma-se entrar no ambiente, e nós que visitamos tantos, e agora eu estou falando sobre até tarefa que nós realizamos. Porque quando nós somos chamados, agora sem brincadeira, a gente vai lá para fazer uma prece com a família. Tá? Nós não chegamos lá para fazer bagunça não, tá bom? Aqui eu faço uma baguncinha, só para a gente quebrar um pouquinho, mas lá nós temos que agir conforme a circunstância exige. Então, muitas vezes, o indivíduo até trava. Porque se ele der um sorrisinho, todo mundo vai achar que ele está sendo sarcástico. Enfim, existem movimentos, existem manifestações que caracterizam o grau de evolução das pessoas. Mas se nós formos observar o que o Evangelho propõe,
sobre a libertação das questões do mundo, nos apoiando numa realidade que é a realidade definitiva, que é a do Espírito, muitas das nossas práticas, elas perdem totalmente o sentido. Ficou claro? Ficou claro? Então costuma a gente, nós que somos espíritas, desencarna um parente nosso. Em família espírita isso é muito comum. Os espíritas em si, está todo mundo muito bem, alegre, ambiente equilibrado. E os que não são espíritas já chegam trazendo toda aquela ancestralidade, toda aquela repetição. Alguns não conhecem nem a família e vão de preto para chorar. Lembra das carpideiras? As carpideiras dos tempos atuais. Chorando. Gente, outro dia eu vi isso. E a pessoa está chorando. Eu falei assim, Jesus amado, o que deve estar acontecendo? Será que... Aí eu perguntei para o pessoal da família, se conhece? Eles não. Mas ela está chorando. Aí o povo da família começou a ficar preocupado. Eu falei assim, será que ela está com dor de cabeça? Será que o calo está doendo? O que está acontecendo com aquela pessoa? Mas chorando do lado do morto. Eu estou assim, gente, esse morto vai levantar e vai pedir para parar de chorar? Não é possível. Aí, por fim, o amigo meu, todo mundo super bem, mas só aquela pessoa completamente desesperada. Ele não aguentou. Ele foi lá, assim, muito discretamente, chegou para o lado dela. Tudo bem com a senhora? Parece que não, né? Como é que é o nome da senhora? Fulano de tal. Mas o que está acontecendo? A senhora tinha vinculação com o morto? Ele era o filho do moço que tinha desencarnado. Conhecia todo mundo, menos a dona. Qual o vínculo que a senhora tinha com ele? Sabe, ele me ajudou tanto. Ah, é? Sim, ele cuidou da minha família, ele fez isso. Um santo homem. Pois é. E tanto que, num determinado momento, ela falou assim, o Fidinho. Aí ele falou assim, Fidinho? Meu pai não chama Fidinho. Aí, por fim, a dona estava no velório errado. No velório errado. E ele ficou tão consternado. Eu falei assim, mas como é que era o nome do Fidinho? Aí ela falou assim, minha senhora, aqui é o senhor José das Couve e tal. Ah, não é o Fidinho. Aí ela olhou para ele. E quem é esse pobre coitado? Isso não é pobre coitado, é meu pai. Vamos lá no Fidinho, porque é ele que está precisando das orações da senhora. Protocolo. O espírito tem afeição. Todos nós alimentamos afeições. A perda dos entes queridos, para muitas pessoas, é um drama. E nós temos que respeitar isto. Agora, no nosso ambiente espírita, nós precisamos começar a ver, ou tentar ver, sobre um outro ponto de vista. Agora eu vou fechar o Livro dos Espíritos para ficar 325A para a próxima semana, Marcão, com uma seguinte reflexão. É muito comum no nosso meio espírita também ouvirmos assim. Aliás, que bom, lembrei aqui agora. Fui inspirado. Nesse livro que nós tivemos a oportunidade de organizar, Chico Xavier, do Calvário à Redenção, lançado agora no dia 18 de maio, nós lançamos a livraria Leitura aqui de Belo Horizonte. Hoje, por sinal, eu passei uma tarde maravilhosa com Cidália Xavier, que foi a personagem principal na construção desse livro. Porque sem a Cidália eu não conseguiria escrever o trabalho, porque foi ela que foi entrevistada e me deu todo o arsenal de informações. E foi muito interessante, gente, porque nós ficamos aqui muitos anos na construção do trabalho. E é natural que quando você está escrevendo uma história, preparando um livro, a gente sempre quer ver o filho nascer. E Chico Xavier dizia que o livro é como um filho. É um parto doloroso, não é simples.
E quando o trabalho ele conta a vida de pessoas, complica mais ainda, porque nós lidamos com sensibilidade, nós lidamos com realidades. E as histórias sempre trazem as suas problemáticas naturais. E eu estou contando isso porque eu conheci uma pessoa que, quando leu esse livro, ela me procurou para me dizer o seguinte: ela é uma grande amiga do movimento espírita aqui de Belo Horizonte. Ela é membro do quadro de trabalhadores do grupo Irmãos Glacos, situado lá no bairro Padre Eustáquio. Ela me procurou para me dizer o seguinte: Carlos Alberto, eu queria te dizer que esse livro mexeu comigo profundamente. Por vários motivos, mas o principal, porque esse livro ele tem algumas cartas de Chico Xavier, cartas essa que o Chico fala da dor que ele sentiu com a perda, com as perdas que ele teve ao longo da vida. Aliás, tem um trecho de uma carta que eu cito constantemente, quando ele afirma que a vida, para ele, foi um curso permanente de despedidas. Chico Xavier, o médium que teve aptidão desenvolvida, abençoado pela espiritualidade superior, tendo se tornado o médium com a maior capacidade dos últimos tempos, em vários níveis, da clarevidência, da audiência, da chamada incorporação, e etc, etc, etc. Mas principalmente pela psicografia, que através da mediunidade do Chico, mais de 400 livros foram publicados. Isso é impossível para um homem só. Nos mais variados estilos, filosofia, ciência, religião e etc. Mas o Chico Xavier, depois da década de 70 principalmente, embora esse fenômeno aconteceu desde quando ele começou recebendo cartas de espíritos desencarnados por seus familiares, mas a partir da década de 70, depois do programa Pinga Fogo, que foi o programa de maior audiência na história da televisão brasileira, quando Chico Xavier foi entrevistado por mais de 4 horas, através da organização do jornalista Saulo Gomes e etc., na TV Tupi, Chico ganhou o trabalho ganhou uma notoriedade absurda. Então, houve, por parte dos espíritos, um ajuste no trabalho mediúnico do Chico, aonde o desenvolvimento literário, doutrinário, começou a abrir espaço para um trabalho mais voltado para o consolo, no atendimento à multidão de pessoas através de cartas e de livros mais consoladores. Pois bem, mas sempre Chico envolvido com um trabalho de socorro aos sofredores. Isso desde quando começou. Lembrando que ele era um sofredor. A sua família é uma família que passou por muitas lutas, muitas dificuldades. E o drama do Chico começa aos 5 anos com a perda da mãe. A criança fica órfã, 5 anos de idade. Então, Chico viu muita gente querida partindo, seja pelo viés da desencarnação, como os amigos que muitas vezes vão se afastando no caminho. Principalmente, esse é o preço de quem se envolve num trabalho social, paga. Porque são poucos que têm fôlego para continuar juntos. E a incompreensão é natural, porque a maioria das pessoas se interessam com as questões do mundo. Então, aqueles que se candidatam ao discipulado com Jesus vão compreendendo o valor do serviço despretensioso junto ao semelhante. E para fazer, você tem que pagar um preço. O preço do estudo, o preço da renúncia, o preço da dedicação. Então, se transformar num sacerdote, não por uma convenção,
mas por um ideal é muito complexo. É uma tarefa árdua e que geralmente o indivíduo se torna solitário. Solitário no sentido de uma solidão natural do caminho, não no sentido de não ter, de ser solitário, isolado do mundo. Porque, diga-se de passagem, o indivíduo se isola do mundo, ou o mundo se isola dele, porque ninguém quer ficar sozinho. Mas o mundo se isola porque precisa da festa, precisa do cobertor, precisa do sofá, precisa do conforto, precisa do prazer, precisa do entretenimento, precisa das férias, porque estou cansado. E o trabalhador do Senhor é o trabalhador do sol a sol. Então o preço, um dos preços é de permanecer só. É muito legal quando no Espiritismo a gente vai percebendo que o trabalhador, na verdade, não fica só. Porque enquanto alguns se esvaem, outros chegam. E geralmente são os espíritos. E o médium vai adquirindo, portanto, uma solidez no trabalho, principalmente pela presença dos benfeitores da vida maior. Então eu quero dizer, dentre outras palavras, que ninguém está só. Nós estamos sempre acompanhados. Agora, as nossas companhias estarão diretamente relacionadas ao que nós desejamos, ao que nós sentimos. Porque o que sentimos, o que pensamos, atrai, nos vincula. No caso do Chico Xavier, ele foi se vinculando cada vez mais aos espíritos. Porque poucos compreenderam e foram junto com ele. Esta é a sina de todos os médiuns, repito. Então, para a grande multidão, que inclusive reconhece em Chico Xavier o mineiro do século, não é? Numa pesquisa ele foi eleito como a personalidade mais importante da história do século XX aqui no Brasil. Esse é o Chico Xavier. Por que ele se notabilizou? Por ter sido espírita? Por ter sido médium? No fundo, pela votação maciça, não foi porque ele era médium, foi porque ele foi cristão. Ele foi um homem de bem. Ele foi um homem bom. Isto é que o destacou. E com isso, nós criamos o mito. O mito é aquela figura emblemática que se torna a referência inviolável, intocável. Deus. O ser humano precisa de deuses. Então, é natural que nós transformemos aqueles que começam a fazer algo diferente em símbolos de tudo aquilo que a gente anseia e que ainda se sente incompetente porque não investe em fazê-lo. Então é mais fácil você ficar reverenciando. E foi Jesus, vamos dizer assim, a expressão mais extraordinária na história da humanidade que disse assim: não busqueis ídolos mortos. Porque no Antigo Testamento, todos os profetas, inclusive o próprio Moisés, alertou sobre o perigo da idolatria. Certo? Mas Jesus, quando foi tratado por um jovem como bom, ele falou assim: bom não. Bom é o Pai que está no céu. Eu vim em nome dele, então não fala que eu sou bom. E nós adoramos ser aplaudidos e sermos considerados como virtuosos. E o que é pior, a hipocrisia religiosa muitas vezes projeta essa sombra. Nós nos apoiamos na religião para projetar uma sombra. Fiz-me claro? Então, existe um movimento equivocado, tanto daqueles que idolatram, quanto aqueles outros que querem se tornar ídolos. Fiz-me claro? O Chico Xavier, a vida toda, fez de tudo para se apagar. Então, com isso, nós não damos muitas vezes o direito do Chico sofrer, do Chico ter os seus problemas. E nesse trabalho, nós podemos trazer o Chico pelo próprio Chico, sem médium, sem intervenção, sem escritores,
sem biógrafos, sem intérpretes. Nós publicamos nesse livro o Chico por ele mesmo, trechos de cartas, em que o Chico chora as dores da perda. Então eu iniciei dizendo que ele afirma que a vida dele foi um curso permanente de despedidas, mas que ele teve, por exemplo, 3 grandes perdas que abalou profundamente o coração dele, que foi a mãe, Maria João de Deus, em 1915, em 1939, desencarna sua segunda mãe, que a gente aqui na Terra chama de madrasta. Ele nunca chamou Cidália Batista de madrasta, mas de segunda mãe. Tamanho o amor que ele tinha para com ela. Aliás, para que ele tinha para com as pessoas, o respeito, o carinho, enfim. Mas ele sentiu um grande baque quando, em 1981, desencarna Maria Xavier, que é, na verdade, a personagem principal desse trabalho, junto com Chico Xavier, que era sua irmã, a irmã mais velha, mais próxima dele. E ela desencarna de uma forma muito lamentável, muito triste. E eu falo com emoção porque, inclusive, hoje ela se comunicou através de uma mensagem muito, muito especial, agradecendo ao nosso esforço por ter divulgado essa história. Bom, sem apresentações pessoais, eu estou contando isso porque essa amiga me disse assim: Carlos Alberto, a minha mãe desencarnou tem 20 anos. A minha mãe era espírita. Eu fui criado num ambiente espírita. E no ambiente espírita eu aprendi que espírita não chora com a morte, porque nós compreendemos. Nós sabemos para onde vamos, de onde viemos e etc. Então, há 20 anos que minha mãe desencarna que eu não chorei pela morte dela. Porque ela mesmo, antes de desencarnar, me falou: você não chore pela minha partida. Seja convicta na sua doutrina. E ela era muito jovem e ela fechou, ela se engavetou nesse conceito e ela sentiu a ausência, mas ela psicologicamente criou um problema. A não vivência do luto. Vou jogar tudo por terra que eu falei, Denise. Contraditório demais. E eu li esse livro. E eu vi Chico Xavier chorando pela morte. E ele, o médium dos médiuns conhecidos aqui no século XX. Então o Chico chorava. O Chico sentia a dor da partida. Aí ela disse: o que eu não chorei em 20 anos, eu chorei lendo este livro, do Calvário à Redenção. Porque o Chico Xavier, simbolicamente, sentou do meu lado e falou assim: chora, minha filha, porque eu choro junto com você. Pois bem. Então agora, eu estou dizendo para você, para todos que estão me acompanhando, que o Carlos Alberto não é contraditório nesse assunto. Em outros eu sou mesmo. No início eu disse: não valorize a morte. Vamos desconstruir esse mausoléu. Vamos começar a pensar na vida após a vida. Porque esta é a lição que Jesus nos legou. Mas em momento algum eu tive a intenção, se o fiz, me perdoe, de dizer que você não tem o direito de chorar a ausência. Fiz-me claro? Não a perda, porque não tem perda. Perda é para o descrente. Perda é para quem não ama. Porque quem ama sempre estará junto. Isso não é conceito. Eu não estou trazendo uma novidade. Eu estou falando da sua realidade. Porque quando você se recorda de quem amas, você sente. Você sente. E não sabe, e eu vou dizer, você sente que está junto.
Eu estou revelando isso agora. Falso Cristo. Falso profeta. É aquele que fala assim, vem cá que eu vou te apresentar. Esse é falso Cristo e falso profeta. Eu, na verdade, não estou revelando nada. Eu só revelando, não estou trazendo novidade nenhuma. Só estou tirando um véu, como um instrumento, que o meu papel é esse, como se fosse, em tese, um professor, que ajuda o aluno a compreender uma equação. Mas depois que você compreende a equação, já era professor. E eu não estou dizendo aqui que eu sou professor de espiritismo, entenderam? Eu sou facilitador. Porque espiritismo não tem professor, não. A não ser esse senhor. Hipólito Leon Denisard Rivail, Allan Kardec, este é o professor. Que, na verdade, é discípulo daquele que é o mestre, Jesus. Então, a gente está vendo aqui uma cadência. Nós estamos falando de uma hierarquia. Nós estamos falando de facilitadores. E todos eles imbuídos em te mostrar que você é um ser humano, dotado de razão e sentimento. O que importa para nós é a gente poder entender um pouco destas questões e sair para a vida consciente que temos o que fazer e que temos muito tempo para fazer. Por que muito tempo? Porque você é o Senhor do tempo. Porque o Senhor da vida te concedeu a eternidade. Então não fique escravo ao relógio. Ele só direciona o horário que o banco abre e fecha, o horário que tem que tomar o remédio, o horário da reunião, que ela começa, que ela acaba e está acabando. O relógio tem essa função, mas você não pode ser escravo dele. Então, se o tempo passou, e ele passou para todo mundo, o que passou, passou. O que passou virou registro. Nada mais do que isso. O que vale é o tesouro que nós estamos em busca de descobrir. Sentimentos, virtudes, conhecimento. Porque conhecimento, virtude e sentimento, na verdade, nessa trilogia, nós vamos nos movimentar para nos qualificar nas relações e cuidar melhor, inclusive, daqueles que amamos. E ter muita atenção e dedicação com aqueles que ainda são inimigos, que temos dificuldades. Porque aí está o grande lance para trabalhar. Porque o amigo, o filho, o pai, o amor, já está no processo. As coisas já caminham. Agora o inimigo está emperrado, está encarcerado, está desencarnado. O que eu vou fazer? Existe uma pendência. O inimigo nos chama a atenção para a pendência. Morte, amigos, só existe para aqueles que não conhecem o Cristo. Eu vou encerrar a nossa participação, embora nós citamos aqui o capítulo 19 de João, versículo 41, o trecho da sepultura de Jesus, e havia um horto naquele lugar onde fora crucificado. E no horto, um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Esse versículo é extraordinariamente bem construído. Porque aonde Jesus foi crucificado tinha um horto. O que é um horto? Qual que é o significado do horto? Quem quer falar? Horto. Horto. Denise. Horto, Denise. O povo está morto. Pois é. Nessa sua tradução. Então, nessa outra tradução, nós estamos falando de um horto. O horto é um jardim. Naquele lugar complicado. A definir que sempre há uma esperança. Existe um lugar à parte.
E lá, um sepulcro. E o sepulcro era novo. Por que novo? Porque ninguém havia sido enterrado ali. A dizer que até a sepultura de Jesus é um novo momento. É uma nova reflexão. Para chegar na crucificação, Emmanuel vai encerrar a nossa reunião dizendo assim, que houve um escândalo. O escândalo intitulado Cruz. Fim da crucificação, espraiou o mestre o olhar pela turba inconsciente. As opiniões contraditórias do povo alcançavam-lhe os ouvidos. Ocultavam-se os beneficiários de seu amor. Era constrangido agora a permanecer entre o insulto dos acusadores e o escárnio da multidão. Angustiado, identificava a maioria dos semblantes que ali observavam aquela situação. Ali comprimiam-se pessoas da cidade que lhe conheciam a missão divina. Mais além, acotovelavam-se romanos aos quais socorrera, generoso, ou romeiro de regiões diversas, que lhe deviam favores e benefícios. Quase todos haviam comparecido à festividade de sua entrada triunfal em Jerusalém, comentando-lhe o feito na ressurreição de Lázaro, ou recordando-lhe entusiasticamente a virtude, a cooperação, o ânimo e o serviço. Não haviam decorrido muitas horas e as mesmas bocas ridicularizavam-no sem piedade. Por que não reagira em recebendo a ordem de prisão? Não seria razoável a fuga dos discípulos diante de sua intolerância em frente aos sequazes dos sacerdotes? Não salvar a tantos? Por que não remediar a si mesmo? Ensinar a resistência ao crime e às tentações. Por que se entregava assim como um desordeiro vulgar? Não seria vergonha atender ao missionário como aquele, incapaz de qualquer reação? Entretanto, um dia, indignara-se no templo, perante os mercadores infiéis? Que razões o moviam para não recorrer à justiça do mundo? Contrariamente a toda expectativa, Jesus aceitara a prisão sem resistência. Deixou-se conduzir como criança pela pior companhia. Submeteu-se aos açoites e bofetadas. Deixou-se vestir de uma túnica escandalosa. Ele, que era simples e sóbrio por excelência, nem reclamou contra os espinhos com que lhe coroavam a fronte. Aceitou a cruz como se merecesse. E, por fim, o ridículo supremo. Não se revoltou quando o exibiram no madeiro, seminu, sob apupos e gargalhadas. Jesus ouvia as opiniões que se
chocavam ele guardando um total silêncio. Onde estaria o evangelho se reagisse? Para onde enviaria os seguidores de sua palavra se lhes abrisse no coração a sede de vingança? O que seria do reino de Deus se pretendesse um reino dominador na terra? Onde colocaria a justiça do Pai se também duelasse com a justiça dos homens? Onde situava o auxílio divino de que era portador, se ele não desculpasse a ignorância? Como demonstraria o amor de que se fizera pregoeiro, lançando chamas de cólera, exigindo reivindicações e castigo os escarnecedores, que já eram tão infelizes por si mesmos? Deveria acusar publicamente os organizadores do escândalo, dando-lhes pasto aos sentimentos perversos? Ou deveria tratá-los com silêncio para que tivesse de enxergar a si próprios? Nesse momento, conclui Emmanuel a narrativa, o Mestre Jesus espraiou o olhar pela multidão desvairada, lembrou-se dos amigos distantes e fixou os adversários presentes, meditou nas profundas perturbações da hora em curso, considerou as necessidades espirituais de cada homem, compreendeu o imperativo da vontade de Deus e, já que era indispensável dizer alguma coisa, movendo os lábios cansados na direção do futuro do Evangelho, levantou os olhos da terra para os céus e murmurou compassivo: perdoai-lhes, meu Pai, porque não sabem o que fazem. Porque o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus soldados pelejariam por ter me libertado da cruz. O meu reino ainda não é daqui. Pôncio Pilatos ouviu como nós ouvimos agora, sem compreender a profundidade do que ele apontava, mas expectante, desejoso de um dia saber, como agora nós estamos sabendo, que se nos vincularmos ainda o poderio da terra, continuaremos julgando que a cruz é o prêmio dos loucos, porque foi dado para um homem derrotado. Mas quando nos posicionamos como crianças, de almas sensíveis, de corações sedentos de paz, de felicidade e amor, compreenderemos que não atingiremos o cume, a elevação necessária, sem levarmos cada um de nós à própria cruz. A roda da vida, a oportunidade singela, mas ao mesmo tempo magnânima,
de nos libertarmos da ilusão do mundo. O túmulo não faz parte mais das nossas discussões, porque o nosso foco é o voo dos imortais. Aqueles que recordamos, saudosos na noite de hoje, para os homens mortos, para nós os vivos do além, que todos eles recebam as flores do nosso agradecimento, por muito que fizeram, pelo tanto que nos ajudaram, por ter nos tolerado, por terem tanto nos amado. Que eles recebam, portanto, as nossas vibrações de reconhecimento, carinho e a nossa coragem de dizer que estamos com saudade. Mas, ao mesmo tempo, concluímos despedindo para que eles singram o mar da imortalidade e sejam felizes, legando a cada um de nós a responsabilidade agora de fazer a nossa parte, cônscios que amanhã estaremos todos juntos, sob as bênçãos do Altíssimo, do Senhor Jesus Cristo, no reino da eternidade e da excelsa paz. Que a paz seja com todos, com todas as famílias, que todos possam retornar para os seus lares, levando estas vibrações da amizade sincera, que os nossos amigos da internet recebam dos mineiros um abraço cheio de alegria, de fraternidade, engrinaldado pelas flores do Evangelho e pelos pães de queijo que só os mineiros sabem fazer. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. E nós vamos passar para a Denise e encerrar de uma forma com a oração, a reunião, que foi um bálsamo para as nossas almas. Muito obrigado a todos. Até a próxima semana. Eu que agradeço.